Muitos países possuem leis estranhas e o Japão não é exceção. Algumas leis são tão bizarras que nos fazem perguntar o porquê tais leis foram aprovadas. Sim, algumas das leis de lá podem parecer uma piada, porém são reais, mas não importa quão bizarras essas leis japonesas possam parecer à primeira vista, existem explicações lógicas por trás de cada uma. Seja por curiosidade ou pensando em viajar ou quem sabe emigrar para o Japão, você precisa conhecer algumas dessas leis do país para não correr o risco de ser multado ou preso. Hoje você irá saber como se comportar no Japão de forma correta e civilizada. Pois um cidadão que segue leis é também um cidadão livre. Se você gosta de andar na lei, decretamos a lei do like e da inscrição. Se o seu papel como um cidadão de bem foi devidamente cumprido, então vamos lá. Se porventura alguma correspondência que por engano foi enviada à sua residência e não à do seu vizinho do lado, jamais entregue a ele. Parece uma coisa normal e útil enviar correspondência acidentalmente colocada em uma caixa de correios para um vizinho, mas a seção 42 do Código Postal discorda disto. Esta lei foi implementada para proteger a privacidade dos remetentes e destinatários. Se cartas ou pacotes mal endereçados aparecerem na sua porta, devolva-os e peça para que sejam processados pelos correios. Mas, falando sério, a menos que ele te sabote, você provavelmente não será cobrado por enviar uma encomenda ou uma carta ao seu vizinho. Mas, se puder evitar essa ação que parece uma ação gentil e nobre, evite. Contate os correios do país e informe a eles o erro. Sem sombra de dúvida, sairá bem mais barato do que pagar uma multa ou ser preso por isso. As mulheres são obrigadas a usar sutiã. Esta lei parece um tanto bizarra, mas as mulheres no Japão devem usar sutiã em edifícios onde existe ar-condicionado. A lei foi aprovada para evitar casos de assédio no trabalho e em ambientes em geral. Então, se você for uma dama e for viajar para o Japão, não esqueça de levar os sutiãs. No Japão é permanentemente proibido andar de bicicleta nas calçadas. Enquanto aqui no Brasil é muito comum vermos pessoas andando de bicicleta sobre as calçadas, lá no Japão isso é extremamente proibido, principalmente em lugares movimentados como a cidade de Tóquio. A lei também estabelece que apenas crianças com mais de 13 anos, adultos com mais de 70 anos ou pessoas com mobilidade reduzida podem andar de bicicleta nas calçadas. Normalmente, esta é uma regra que pode resultar em um ciclista recebendo uma advertência verbal. No entanto, se ele carrega alguém consigo na bicicleta, ele pode ser multado. Em casos assim, a multa é de 20.000 ienes, o equivalente a R$ 784. Este valor também se aplica se o ciclista estiver andando à noite sem faróis em sua bicicleta, ou usar fones de ouvido enquanto pedala. Fumar em locais públicos. Enquanto a proibição aqui no Brasil é de não fumar em locais fechados, no Japão já é totalmente ao contrário. Lá, se você fumar em público, você estará infringindo uma lei. Portanto, se você for fumante e algum dia for ao Japão, evite ao máximo fumar em locais públicos. Vá para uma área reservada para fumantes e lá você poderá, com os outros, fumar sem problema algum. Conversar alto em transporte público. Se tem uma coisa que nós brasileiros gostamos de fazer em transporte público, é botar aquela conversa em dia. Isso também pode acontecer no Japão, mas será uma falta de respeito com as pessoas que estão ao lado se alguém começar a falar alto. Por mais que seja difícil de se imaginar, em um transporte público no Japão as pessoas não conversam alto. Elas, quando se necessário, elas cochicham ou optam por ficarem quietas. Portanto, quando você embarcar em um transporte público, já sabe, fique quieto. Casamento apenas para maiores de 18 anos. No Japão é permitido que meninos e meninas a partir dos 13 anos já comecem sua vida sexual, mas o casamento só é permitido após os 18 anos. Vale ressaltar que a maioridade no Japão é aos 20 anos e a idade mínima para consumir bebida alcoólica. Portanto, se você for para o Japão e encontrar o amor da sua vida lá e não tiver os requisitos citados anteriormente, é melhor você esperar um pouquinho mais. E se porventura você se casar lá e tiver sob aqueles momentos trágicos de divórcio, por lei, as mulheres divorciadas devem esperar 6 meses antes de se casar novamente. Se a mulher der à luz durante esse período, a criança será legalmente considerada a filha do ex-marido. Levar remédios.
Se você tem problemas de saúde na qual necessita o consumo de diversos tipos de remédio, entrar no Japão com os seus remédios será um tanto complicado, pois existem algumas restrições quanto à quantidade de alguns itens. Certas quantidades de remédios, que aqui no nosso país são consideradas quantidades normais, na verdade não são lá no Japão. Sendo assim, quando você for fazer a sua viagem para o Japão, evite levar remédios em excesso, pois você pode ser barrado ou até mesmo preso por contrabando. Quem usa tatuagens não pode visitar saunas ou piscinas. De certa forma, não existe uma lei formalmente escrita que proíba as tatuagens. Porém, em muitos lugares públicos há cartazes que proíbem pessoas que usem tatuagens de visitarem saunas. Esta regra tácita se aplica tanto a japoneses como a turistas. Se você tem uma mania feia de cuspir no chão, saiba que essa atitude nojenta pode lhe custar de 1.000 a 100.000 ienes de multa. Receber troco a mais. Se por um acaso você receber troco a mais e não avisar, é crime grave lá no Japão. É extremamente importante que você sempre confira o troco. Se você for uma dessas pessoas distraídas e ainda assim perceber que recebeu troco a mais e tentar devolver, ainda enfrentará as consequências da lei e poderá ser preso. Em 2015, uma mulher foi pagar uma conta de celular em Miyagi e recebeu cerca de 48.000 ienes a mais de troco. Ela percebeu, foi embora da loja achando que nada iria lhe acontecer. Quando a atendente percebeu o engano, ao fechar o caixa, chamou a polícia e a mulher que foi embora com o dinheiro foi encaminhada para a delegacia sob risco de prisão e um processo de fraude foi aberto. Até o lixo lá tem a sua hora certa. A retirada do lixo no Japão não é uma tarefa fácil. Além de dias diferentes para diferentes tipos de lixo e uso de sacolas e amarrações específicas, deve-se seguir um cronograma rigoroso. Por exemplo, se o seu coletor de lixo chegar às 8 horas da manhã de uma segunda-feira, você não poderá deixar o lixo na área designada na noite anterior ou com muita antecedência. Isso se deve porque no Japão tem guaxinins e corvos que podem rasgar o lixo e espalhar tudo pelo ambiente, fazendo uma bagunça. O Japão é bem rigoroso com a questão do lixo. Existem dias certos para colocar o lixo na rua, além disso é obrigatório lavar o lixo e fazer a separação para reciclagem. E sabem aquele ditado bastante conhecido que dizem por aí que lixo para uns é tesouro para outros? No Japão não é bem assim, pois lá no Japão é extremamente proibido pegar o lixo de outra pessoa, já que isso é considerado roubo de propriedade da cidade. Isso vale para qualquer tipo de lixo, desde catar latinhas até móveis que ficam na área de lixo designada. É proibido entrar na casa de alguém ou em templos usando sapatos. Este é um costume que deveríamos aprender com os japoneses. Eles não usam sapatos em casa e é muito higiênico, porque alguém em sã consciência iria querer trazer toda a sujeira da rua para dentro de casa. De um modo geral, as casas japonesas já possuem um lugarzinho perto da porta de cada casa para colocar os sapatos, e os sapatos lá também costumam ser bem mais fáceis de calçar. Então, se algum dia você for visitar alguém no Japão, não esqueça de sempre deixar os seus sapatos do lado de fora. Bom, essas foram algumas das leis que você deve seguir se caso for viajar para o Japão. Lá são outras leis, outros costumes, e devemos respeitá-los. Se o conteúdo de hoje agregou algo útil em sua vida, não esqueça de se inscrever e deixar o like. Temos um encontro marcado e confirmado nos próximos vídeos. Me despeço com um singelo sayonara.